Ajuste a valor justo no agronegócio. Vamos falar desse tema hoje. Essa norma contábil, que pode parecer meio estranha no primeiro momento, ela é muito importante e relevante para a gente mensurar de maneira adequada qual que é o resultado da companhia. Vou te mostrar na prática como que isso impacta o resultado da sua empresa, basicamente o que vai vir de efeito aí no seu estoque de virada, ou na sua lavoura informação, no seu ativo biológico. O primeiro ponto que eu quero trazer é sobre estoque de produto acabado no final do ano fiscal. Então a gente tem lá o nosso lavoura informação, nosso ativo biológico sendo capitalizado e no momento da colheita você vem, traz ele, reconhece ali a colheita levando de lavoura informação para o seu estoque disponível para venda e você está com ele em estoque na virada do ano. Chegou na virada do ano, você precisa sim reconhecer de acordo com o AVJ, que é o ajuste a valor justo, caso o valor desse produto tenha caído em relação ao preço que você reconheceu no seu ativo. E para que serve isso? Na prática, é para você mensurar, como a gente vem falando, de fato o resultado correto da sua companhia. Porque se você tem um ativo que você gerou, que na prática, quando você olha para o mercado, ele vale menos do que está reconhecido no seu balanço, você já precisa demonstrar para o mercado, para o investidor, para o governo, para quem for que está lendo as informações contábeis, que você teve uma perda de valor naquela operação, daquele exercício. Vai gerar um impacto negativo ali no teu resultado. Você precisa fazer o ajuste a valor justo, reduzindo o valor do seu ativo. O segundo ponto que eu quero trazer é sobre a lavoura informação em si. No primeiro caso, a gente estava olhando para o ativo depois de já ter colhido, mas agora a gente vai olhar para o estoque da lavoura informação, que é aquele ativo biológico que você vai constituindo ali ao longo do seu cultivo. Ao final do exercício, você precisa analisar se você consegue mensurar de fato aquela produção que você tem, tá? Então você precisa ir no campo e saber se você consegue quantificar a produção daquela lavoura. Então vamos dar um exemplo de um cultivo de soja, uma lavoura de soja. Você consegue trazer uma capacidade de mensuração da produção que há numa lavoura informação a partir do momento que você tem vagens com grãos em todas as plantas, ok? Isso é o estágio de maturação daquela cultura. Então você consegue contar quantas vagens tem em cada planta, quantos grãos tem em cada vagem, e aí você consegue estimar, pega ali 1 metro quadrado, por exemplo, e estima daquele talhão ou da tua fazenda como um todo, qual que é a produtividade que você espera ter em volume de grãos em toda a tua lavoura. Se você consegue mensurar isso, você consegue saber quantos quilos, toneladas ou sacas de soja você tem ali naquela lavoura e você sabe o preço de mercado daquela cultura, de uma maneira que você consegue mensurar com bastante precisão o valor de fato que tem naquela lavoura. Digamos que a gente fechasse a companhia no final do exercício fiscal, mas a lavoura ainda não está colhida. Não quer dizer que ela não vale nada, não quer dizer que aquele ativo ali não tem a capacidade de ter valor de mercado ou de ser negociado. Agora, se a lavoura ainda está num estágio de formação muito inicial, você não tem vagens, você não tem como fazer essa contagem de grãos, você não tem como estimar qual o volume de produção você tem naquela lavoura. Nesse caso, você não oferece ao ajuste de valor justo, você reconhece no seu balanço ao valor que você está capitalizando dos custos. Agora, um terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é no âmbito das produtoras multiplicadoras de semente, e aqui falando agora especificamente no exemplo de multiplicadoras de semente de soja, tá? Essas empresas basicamente funcionam pegando o insumo que é o grão de soja, beneficiando, chegando a um produto final que é a semente de soja, mas é majoritariamente grão. Ao final do exercício, existem aquelas sementes ou que não foram comercializadas e que continuam em estoque, ou pode haver ainda as sementes que não atingiram o nível mínimo de germinação que é exigido em lei, que é de 80%. Se ela está reconhecida como semente de soja, os custos que estão alocados a ela estão ali dentro, toda a parte de beneficiamento, a parte industrial do negócio. Então você tem no reconhecimento do balanço o valor da matéria-prima, que é o grão de soja, e dos custos de beneficiamento do grão.
Mas, se você tem esses produtos que não atingem o mínimo exigido por lei de germinação, você não pode comercializar aquilo como semente. Você precisa revisar a que custo que ele está reconhecido no seu balanço, e aí ele precisa refletir o valor que você consegue de fato vendê-lo no futuro, que vai ser o quê? Basicamente o valor do grão. Então, a diferença entre o valor do grão e o valor que está reconhecido no seu balanço, ele reduz o resultado da sua companhia naquele exercício, demonstrando com muita clareza, já dentro daquele exercício, quando a companhia tem sim perda de valor do seu ativo. Quando a gente fala dessas normas contábeis um pouco mais complexas e a sua aplicação no agronegócio, muitas vezes parece só uma vontade dos contadores de ser preciosistas ou que não faz tanto sentido operacionalmente falando, mas na prática elas têm um impacto extremamente relevante e importante na hora de você mensurar o resultado da companhia naquele período. A aplicação dessas normas, por exemplo, essa tratada hoje, do ajuste a valor justo, ela não é só com o objetivo de tentar complicar. Na verdade, é o oposto. É a necessidade que há de mensurar de maneira adequada os resultados da companhia naquele exercício. Você que é do agro e que quer acompanhar mais sobre como aplicar esse tipo de norma contábil no setor, continue acompanhando nos próximos vídeos.